A noite estava escura e silenciosa, mas algo se movia na escuridão. Uma figura grande e feroz se aproximava lentamente, seus olhos brilhando com uma luz vermelha sinistra. Os moradores da pequena cidade estavam cientes de que algo maléfico rondava as ruas à noite, mas não sabiam como se proteger. Foi então que um grupo de jovens descobriu uma oração antiga que prometia afastar o mal. Mas eles logo descobriram que, às vezes, despertar o mal é muito mais fácil do que se livrar dele. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra. Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos que virão pela frente. Aproveite também e já deixe o seu like. Se tiverem coragem, assista o vídeo até o final. Era uma noite escura e fria, com a lua cheia brilhando no céu, quando um grupo de jovens decidiu explorar uma antiga igreja abandonada na cidade. Eles tinham ouvido histórias assustadoras sobre o local, mas estavam decididos a provar que eram corajosos o suficiente para entrar. Quando chegaram lá, encontraram uma grande imagem de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes, que parecia tão real que, quase parecia estar olhando para eles. Mas o que eles não sabiam era que havia uma antiga oração de São Cristóvão, que, se recitada naquele lugar específico, poderia trazer à vida uma antiga maldição sobre lobisomens. Um dos jovens, chamado Lucas, decidiu que queria ler a oração, embora seus amigos estivessem hesitantes. Lucas achava que era tudo uma bobagem e que nada de ruim poderia acontecer com eles. Então ele começou a ler a oração, que falava sobre a proteção de São Cristóvão contra as feras da noite. Mas, à medida que a leitura prosseguia, o clima começou a mudar e um vento frio começou a soprar. De repente, eles ouviram um uivo longo e estranho, que parecia vir de algum lugar próximo. Os jovens começaram a ficar nervosos, mas Lucas continuou a ler a oração, cada vez mais alto. Então, quando ele terminou a última palavra, uma luz ofuscante apareceu na frente deles, e eles ouviram o som de algo grande e pesado se movendo em sua direção. Era um lobo enorme, com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados como facas. Os jovens gritaram e correram para fora da igreja, mas o lobo seguiu, perseguindo-os pela cidade. Eles correram o mais rápido que puderam, mas o lobo parecia estar sempre um passo à frente deles. Eles se esconderam em um beco escuro, ofegantes e aterrorizados, enquanto o lobo rosnava e grunhia do lado de fora. Foi então que eles perceberam que estavam cercados por outros lobos, que se juntaram ao primeiro. Os jovens estavam encurralados e sem saída, e o medo tomou conta deles. Eles sabiam que estavam enfrentando algo que não podiam compreender. De repente, eles ouviram uma voz vinda de dentro da igreja, a voz de um padre. Ele estava recitando outra oração, uma que invocava a proteção de São Miguel Arcanjo, contra as forças das trevas. A voz era forte e firme, e parecia estar lutando contra o mal que cercava os jovens. Os lobos uivavam e gritavam, tentando superar a voz do padre, mas ele continuou a recitar a oração, cada vez mais alto. Finalmente, os lobos recuaram e desapareceram na noite escura. Os jovens, aterrorizados e aliviados, correram para a segurança da igreja. Lá, eles encontraram o padre, um homem idoso com um sorriso gentil, que explicou a eles que havia um antigo mal que pairava sobre a cidade há muitos anos. De tempos em tempos, a maldição ressurgia, e os lobisomens voltavam para aterrorizar a cidade. Ele disse aos jovens que a oração de São Cristóvão era perigosa e não deveria ser recitada, pois poderia trazer à tona essa maldição. No entanto, ele explicou que a oração de São Miguel Arcanjo era uma poderosa arma contra as forças das trevas, e era a única esperança que eles tinham para proteger a cidade. Os jovens ficaram aterrorizados com o que tinham acabado de experimentar, mas também estavam gratos pelo padre ter salvado eles. Prometeram então, nunca mais se aventurar em lugares desconhecidos e perigosos, e agradeceram ao padre por sua ajuda.
Mas, apesar de tudo, eles ainda sentiam um arrepio na espinha toda vez que pensavam naquele lobo enorme com seus olhos vermelhos brilhantes, e sabiam que a maldição ainda estava lá, esperando para ser despertada novamente. Eles se perguntavam se alguém seria corajoso o suficiente para recitar a oração de São Cristóvão, novamente, e se haveria alguém tão poderoso quanto o padre para detê-los. E o pior que Vítor, um dos jovens, resolveu desafiar a sorte novamente. Pegou escondido de todos, o livro antigo de São Cristóvão e na escuridão do seu quarto, começou a fazer a oração dos lobisomens. Na primeira leitura da oração não aconteceu nada, então ele resolveu recitar ela mais alto e pausadamente. As luzes do seu quarto começaram a piscar sozinhas, sua janela abriu com uma ventania fora do comum. Ele parou na hora e correu para fechar a janela. Chegando lá, teve a surpresa, na hora que ele se debruçou para pegar a janela para fechar, ele viu aquele mesmo lobisomem enorme, da igreja, parado na rua, e olhando para cima, na janela dele. Vítor, apavorado, conseguiu sentir a respiração da fera, e quando ele fechou a janela, mais 4 lobos apareceram e ficaram olhando para o quarto dele uivando bem alto. Vítor, na mesma hora, teve a certeza que havia feito bobeira, e que tinha colocado toda a cidade em risco. Os lobisomens estavam famintos e foram fazendo vítimas por onde passaram, mulheres, crianças e homens. Os lobisomens não perdoavam ninguém. Até que Vítor criou coragem, e foi correndo até o padre, que ele havia visto anteriormente. Chegando lá, 2 lobos apareceram do nada, forçando a entrada, mas como o padre era esperto, colocou contenções de segurança na porta da igreja. Vítor explicou tudo para o padre e entregou aquele livro amaldiçoado. O padre se reuniu com outros e começaram as orações para São Miguel Arcanjo. Algumas horas depois, todo este tormento acabou, e Vítor carregou muitas mortes nas costas, para sempre, mas a lição que ele teve, nunca irá se esquecer. A partir daquela noite, Vítor e os jovens nunca mais foram os mesmos. Eles se tornaram mais cautelosos e menos impulsivos, e aprenderam a respeitar a história e a tradição da cidade. Mas, mesmo assim, sempre se lembravam daquela noite aterrorizante, e sabiam que nunca esqueceriam o que viram e experimentaram. A maldição dos lobisomens era real, e a oração de São Cristóvão era uma porta aberta para o mal. Mas a oração de São Miguel Arcanjo era uma luz brilhante, em meio à escuridão, uma esperança para aqueles que lutavam contra o mal. A cidade permaneceu em paz por muitos anos, mas a memória daquela noite nunca desapareceu. As pessoas contavam histórias sobre os lobisomens que percorriam as ruas à noite, e muitos acreditavam que a maldição ainda estava presente. Mas todos sabiam que, enquanto houvesse alguém recitando a oração de São Miguel Arcanjo, a cidade estaria segura. Mas este livro foi escondido na igreja e guardado a 7 chaves. Depois daquela noite, nunca mais seus habitantes se sentiram seguros e Vítor jurou que iria ajudar a proteger todos os habitantes, no que pudesse para proteger a sua cidade e se redimir de todas aquelas mortes. E assim termina, mais esta assustadora história de terror, do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para que todos sejam informados dos próximos vídeos que virão, nos próximos dias. Compartilhe este vídeo, o máximo que puderem, para que novas pessoas possam fazer parte da família Escuridão Macabra. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com estas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.